Os comandantes das Forças Armadas Brasileiras colocaram na mesa aí do presidente Lula uma proposta de defesa de 800 bilhões de reais. Essa proposta vai se estender por 15 anos e, em média, vão gastar 50 bilhões por ano. O gatilho para isso tudo, aparentemente, foi as tensões que estão ocorrendo no cenário global aí do Irã e também a questão da Venezuela, que ocorreu num país vizinho aqui do Brasil. Eu vou explicar o diagnóstico que os militares fizeram da vulnerabilidade brasileira e como pretendem usar esses recursos que estão querendo angariar aí com o presidente. Antes de começarmos, eu pediria que vocês se inscrevam abaixo no canal, deixem o like de vocês e ativem aí o sino de notificações para receber os próximos conteúdos aqui do canal. Eu sou o Léo David e você está no Esfera Militar. O mundo está passando por um momento de tensão geopolítica que não víamos há algumas décadas. No Oriente Médio, o Irã, Estados Unidos e Israel se enfrentam e sistemas antiaéreos operam 24 horas por dia, caças em alerta de prontidão e toda uma infraestrutura de defesa em estado permanente de vigília. As tensões entre esses países e potências ocidentais mostram como conflitos regionais acabam podendo escalar rapidamente. Mas o que realmente acendeu um alerta, aparentemente aí para os militares brasileiros, foi a crise aqui na Venezuela. A intervenção direta de potências globais em países vizinhos, e nesse caso a Venezuela, com quem o Brasil compartilha mais de 2.000 quilômetros de fronteira, mudou completamente o cálculo estratégico aqui do Brasil. O que antes parecia um cenário bem distante, virou uma realidade concreta aqui na América do Sul. A Venezuela deixou claro que a América Latina não é mais uma zona totalmente protegida de disputas. Se uma potência pode intervir militarmente na Venezuela quando considera que seus interesses estão em jogo, o que impede, por exemplo, que façam o mesmo em outro país sul-americano, incluindo o Brasil, se houver algum tipo de divergência, por exemplo. Em janeiro de 2026, aconteceu aí uma reunião decisiva entre o presidente Lula e o ministro da Defesa, José Múcio, e também os comandantes das 3 Forças Armadas. O objetivo era apresentar uma avaliação realística e da capacidade brasileira de se defender em cenários aí de tensão internacional crescente. Os comandantes foram bem diretos nesse caso. O Brasil tem defesa antiaérea praticamente inexistente em médio e longo alcance, e seria totalmente incapaz de proteger infraestruturas críticas aqui na região. E é de um problema muito grande, principalmente porque o Brasil é um país muito grande sem defesa de longo alcance. A defesa antiaérea brasileira se resume basicamente a sistemas de curto alcance. O nosso país tem mísseis portáteis, tipo MANPADS, que servem para derrubar helicópteros e aviões voando baixo, até cerca de mais ou menos 5 a 6 km de altitude. Ele tem também alguns canhões antiaéreos que são ainda mais limitados em alcance e efetividade, mas não tem absolutamente nada capaz de interceptar aeronaves voando em altitude de cruzeiro, por exemplo, que é aí mais ou menos entre 10 a 15 mil metros. Também não tem nada capaz de interceptar mísseis de cruzeiro que voam baixo, evitando os radares. Não tem nada capaz de interceptar mísseis balísticos que seguem a trajetória pela estratosfera, por exemplo. Um contra-ataque coordenado usando mísseis de cruzeiro lançado de navios, bombardeiros, operando em alta altitude, e mísseis ar-solo de longo alcance, deixaria o Brasil completamente vulnerável. As plataformas de petróleo do pré-sal que produzem a maior parte do nosso petróleo, a usina de Itaipu, que fornece 1/3 da eletricidade do nosso país, e refinarias da Petrobras responsáveis pelo combustível nacional, portos estratégicos, tudo isso está exposto. Essa é a realidade do Brasil. O diagnóstico apresentado aparentemente aí foi bem brutal. Em cenários de conflito real, com potências tecnologicamente avançadas, ou pelo menos um pouco mais avançadas, com capacidade, por exemplo, de mísseis de cruzeiro, o Brasil seria incapaz de defender seu próprio espaço aéreo de forma efetiva. A Força Aérea Brasileira tem caças modernos, como os novos Gripen, mas a defesa aérea não é só caça-interceptador, que é o caso do Gripen. Caças precisam de alerta antecipado para decolar e interceptar ameaças. Eles precisam de radares de longo alcance, que detectam alvos em centenas de quilômetros. E mesmo com caças no ar, eles não conseguem estar em todos os lugares ao mesmo tempo, ainda mais pelo tamanho do território do Brasil. Sistemas de mísseis terra-ar são essenciais, porque criam uma cobertura contínua sobre áreas críticas aqui do Brasil. O plano apresentado pelos militares é basicamente tirar o Brasil dessa situação vulnerável, estrutural, e criar aí uma capacidade real de dissuasão que faça qualquer potência agressora ou que pense talvez em agredir o Brasil pensar 2 vezes antes. Os 800 bilhões de reais seriam distribuídos em várias prioridades ao longo de 15 anos. No topo da lista, pelo que se sabe, está sim a aquisição urgente de sistemas de defesa de médio e longo alcance.
Estamos aí falando de sistemas, né, noruegueses, por exemplo, que protegem Washington, né? SAMP-T franco-italianos usados pela OTAN, ou até mesmo, quem sabe, o Patriot americano, que vários países aliados dos Estados Unidos operam. Esses sistemas são capazes de interceptar alvos a 100, 150 km de distância, por exemplo, em altitudes de até 20 a 25 mil metros. Cobrem áreas muito maiores que sistemas de curto alcance e podem derrubar não só aeronaves, mas também mísseis de cruzeiro e até mísseis balísticos, né, em fase terminal. O Brasil precisaria de pelo menos 10 a 15 baterias distribuídas estrategicamente pelo nosso território, protegendo aí algumas cidades importantes para a nossa nação, como Brasília, né, que é o centro político aqui do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, e as principais bases militares, né, infraestruturas críticas como usinas e refinarias, portos estratégicos, por exemplo. Cada bateria custaria entre 500 milhões a 1 bilhão de dólares, dependendo aí da configuração que escolhermos. Então, só essa parte do programa, sinceramente, já consumiria vários bilhões aí desse orçamento. Junto com mísseis, né, vem radares de longo alcance também para detectar, né, precocemente esses mísseis. E o Brasil tem alguns radares já de vigilância, mas não tem uma cobertura completa do território, e especialmente na parte da Amazônia e no Atlântico Sul. Precisaria também de uma rede integrada de radares capazes de rastrear centenas de alvos simultaneamente e processar informações em tempo real. Bem, a ampliação da Força Aérea também está no plano. Os 36 Gripens contratados são ineficientes para cobrir um território tão grande quanto o Brasil, que é um quinto maior do mundo atualmente. Os militares querem pelo menos dobrar esse número, chegando a 70 ou a 80 caças modernos. Aviões de reabastecimento aéreo para estender alcance operacional, aeronaves com radares, aeronaves aerotransportadas, resumindo, vai precisar de uma nova reformulação, né, de aeronaves aí na Força Aérea e vai precisar de muito mais aeronaves. A grande questão é se o governo vai realmente executar isso, porque as tensões que motivam essa proposta, né, podem aumentar ainda mais nos próximos anos e ficaremos ainda mais vulneráveis nesse caso. O Brasil enfrenta restrições fiscais severas, tetos de gastos, pressões enormes, né, por investimentos em áreas sociais, mas as tensões globais que motivaram essa proposta não estão diminuindo nem um pouco, aparentemente. Estão aumentando. A situação no Oriente Médio continua instável. A Venezuela também mostrou intervenções aqui na América do Sul e é bem possível que isso ocorra em outros países, aqui como Cuba, por exemplo. Os Estados Unidos já até ameaçou. A proposta de 800 bilhões está na mesa do presidente. Representa aí o maior investimento em defesa da história brasileira e mudaria completamente o patamar da capacidade militar do país. Não transformaria o Brasil em uma superpotência militar, mas daria conta, aí sim, e daria uma autonomia estratégica para proteger interesses nacionais, né, sem depender de proteção externa, por exemplo. Agora é ver se haverá vontade política para sustentar esse investimento ao longo de 3 governos diferentes, porque 15 anos significa atravessar mudanças aí administrativas constantes aqui no Brasil. Deixe sua opinião aqui abaixo nos comentários e se você acha que o Brasil vai realmente executar esse plano ou se vai acabar engavetando isso tudo. Eu sou o Léo David, por favor se inscrevam abaixo no canal, deixem o like de vocês e até o próximo vídeo.